Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast UTI Informa em Ação. Estamos aqui para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs. Eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você consegue conversar comigo lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra no @movimenta_UTI. E juntos você nos encontra aqui, toda semana, com um episódio novo, com um assunto novo, um tópico novo para a gente discutir. Você pode nos assistir no YouTube, no Spotify, onde você preferir, e você também pode nos encontrar no nosso Instagram, no @UTI Informa em Ação. Lá, pessoal, também tem várias informações a respeito dos nossos cursos, a respeito do Apoie-se. Lá no Linktree, lá no link da bio, dá para você dar uma olhadinha e ver como você pode chegar mais perto da gente, apoiar o nosso trabalho. A gente envia materiais. Esses tempos aí a gente andou enviando algumas coisas boas de congresso também. Então, quem está com a gente ali no Apoie-se tem uma proximidade um pouco maior, né, e de conteúdos e oportunidades que a gente acaba enviando por lá. Mas todos são muito bem-vindos para mais um episódio, e chegamos ao final de ano, né, meu Deus do céu. Chegamos. Voou, não, Débora, esse ano, o que você acha? Nossa, voou muito. Você sabe que outro dia eu estava falando com alguém, e aí eu falei, não, a pessoa me deu essa informação faz pouco tempo, assim. Aí eu fui procurar a informação, era tipo final de 2024. Eu falei, nossa, foi ano passado, e eu estava achando que foi esses dias. Foi muito rápido, muito louco, né? Isso. Muito rápido. O ano passou rápido, e um ano que passa rápido, tudo passa rápido, né? As coisas boas, as coisas difíceis, a necessidade de estudo, a quantidade de trabalho, é uma coisa muito acelerada. E mais curioso, que às vezes você fala assim, não, para mim esse ano passou devagar, para você passou rápido. A percepção que eu tenho é que com todo mundo que eu ando conversando tem falado que o ano passou muito rápido. Então eu acho que é verdade. O tempo não é tão relativo. Não, a gente não tem como basear essa nossa informação em evidência, mas a gente acha que passou rápido, e todo o resto que a gente tem como basear em evidência o faremos neste episódio, né? A gente, quem nos acompanha sabe que a cada final de semestre a gente faz uma retrospectiva, né? A retrospectiva do semestre, então, em relação às evidências científicas. Então, hoje o nosso episódio é retrospectiva 2025.2, né? Porque a ponto 1 foi em julho. Exatamente. Então, se você não viu, volte lá, porque ainda vale a pena, né? Tá fresquinho. Só uma coisa, quem estava esperando uma retrospectiva do ano todo já tem 2 episódios para ver, esse e o 2025.1. Exatamente, porque senão fica muito longo, né? Acontece muita coisa durante o ano, né? Em termos de evidência científica, muita coisa interessante. Então, por isso que a gente corta. Então, o ponto 2 é referente a esse segundo semestre. O ponto 1 está lá no canal, já você pode assistir referente ao primeiro semestre. Então, hoje a gente vai falar um pouco, obviamente não de todas, né, as melhores evidências, porque não tem como, mas a gente selecionou alguns artigos legais, diferentes no sentido assim, né, só de tópicos, né, daquele senso comum, com a ideia de trazer para vocês também essa expansão da caixa aí, também para a parte científica, né, o que o pessoal está vendo, está estudando. Então, a gente dá preferência também por mesclar um pouco, né, os tipos de artigo, né, até para a gente aprender também sobre outras coisas. E aí a gente tem alguns artigos hoje para falar, então, que a gente separou com muito carinho, muito cuidado para todo mundo. E quer falar alguma coisa ou eu posso começar com o primeiro? Deixa eu só colocar que sim, eu acho fantástico esse tipo de episódio, né, porque... como você colocou, a gente escolhe, e às vezes as pessoas perguntam assim, tá, qual é o critério que vocês têm para escolher esse artigo? O critério é o que a gente escolhe, né? A gente tem a liberdade no podcast escolher o nosso critério. Então, assim, mas é interessante falar que a gente pega artigos que são impactantes, publicados em revistas significativas, que são disponíveis em bases indexadas, de formatos diferentes. Então, a gente vai de editorial a ensaio clínico randomizado, revisão sistemática, estudo observacional, mas são assuntos
eu acho interessante, Débora, desde que a gente começou esse podcast, todas as retrospectivas trazem assuntos para a gente mostrar, olha, isso está em alta, isso está sendo falado na evidência científica e tem muito a ver para você refletir para a nossa prática clínica. Então, esse é o grande objetivo da nossa retrospectiva, mostrar que a prática clínica que fazemos hoje está relacionada com artigos que são publicados agora, fresquinhos, recém-saídos do forno. Tanto é que, assim, a gente pincela o artigo aqui, né? Mas para ter uma oportunidade de falar da prática também. Agora, quem quiser ir a fundo, olhar a metodologia, os resultados a fundo, aí tem que ler o artigo, né? A gente sugere os artigos, a gente envia os artigos para quem está no Apoia-se, mas aqui a ideia é trazer uma geral do artigo, mas para trazer para a prática clínica, né? Então, fica aí a sugestão, quem quiser se aprofundar. Bom, vamos lá, então, que a gente tem alguns aqui para comentar. O primeiro artigo que a gente separou é de um tema que eu vou te falar que eu sinto um pouco de falta na literatura, né? Talvez porque, assim, a gente que faz pesquisa sabe que talvez seja uma população mais difícil mesmo, né, de conseguir, assim, um volume de pacientes, né, num período razoável de tempo, mas é isso, é uma população que eu sinto falta, né. Esse primeiro artigo, ele estudou, né, avaliou, foi analisar ali o exercício dentro da UTI em pacientes com traqueostomia. Essa é uma população que eu sinto, assim, falta, sabe? Não sei você, mas de dados, assim, maiores. E é uma população que nos dá muito trabalho, né, na reabilitação. Talvez a que mais dê trabalho. Então, para mim, tem um pouco de discrepância aí, em relação ao tanto que a gente precisaria saber, né, sobre eles, e o tanto que a gente tem disponível. Então, por isso que a gente separou esse artigo, porque é um artigo é um artigo curto, né? Eles fizeram meio que, eu não sei se eles chamam de editorial, mas quase que um modelo de editorial, apesar deles terem resultados numéricos, né? E às vezes o editorial não tem. Mas eu achei o tema muito interessante, né? Não sei o que você achou, mas eu achei o tema muito bacana, assim, para trazer para a prática clínica. Então, eles vão falar sobre, então, pacientes com traqueostomia e o uso da válvula de fala durante o exercício. Eu vou falar que é uma dúvida que eu tenho na prática. Eu não sei o quanto vocês pegam aí paciente traqueostomizado e que está nesse processo com a fono, né, de uso de válvula de fala, mas aqui a gente tem um número razoável, assim, e eu sempre me deparo com essa dúvida, né? Será que tira a válvula de fala para fazer o exercício? Será que eu faço com a válvula de fala? Será que vai aumentar o trabalho desse paciente? Enfim. Então, achei que eles fizeram uma pergunta muito de beira-leito, muito interessante. Eu acho que a gente tem 2 episódios que a gente falou um pouco sobre esses pacientes que ficam mais tempo. 3, tem um paciente crônico, tem de treinamento muscular, que a gente recebeu o Bruno Guimarães aqui, e um episódio que a gente falou do tempo de internação e de reabilitação. E a gente discutiu a mesma coisa, que parece que os pacientes, quanto mais tempo eles ficam, eles vão ficando mais esquecidos e mais distante de uma prática baseada em evidência, né? E deveria ser o contrário. Então, eu acho bem interessante. Aqui a gente não tem, sabe, Débora, quase nenhum paciente com válvula de fala. Então, assim, a gente tem muito paciente traqueostomizado, mas quase não tem, na minha realidade, quase eu não lido com os pacientes com válvula de fala. Mas é interessante porque surge essa dúvida, assim, o paciente, ele tem um padrão ventilatório no repouso, um nível de cansaço e de esforço no repouso com a traqueostomia. Quando põe a válvula de fala, a gente sabe que tem alterações da resistência. Será que seria o momento de eu ainda colocar exercício? Então, realmente, é bem interessante quando o estudo, né, o artigo começa a falar sobre isso. E aí é legal que eles compararam, né, o estudo que eles colocam dentro desse editorial, eles comentam, mesmo tipo de exercício, só que para pacientes traqueostomizados com a válvula ou sem a válvula, para a gente ver exatamente se é viável, se é seguro e quais são os impactos do exercício, do esforço, do aumento do cansaço para esses pacientes aí com a válvula. Exatamente. Ele fala um pouco, né, sobre essa questão de a gente usa muita válvula de segurança, mas mas tem questões de segurança que não são claras, né? Então, em relação a fazer o exercício com o uso da válvula de fala, né?
E aí, enfim, eles analisaram 20 pacientes, né? Não é um estudo grande, e imagino que, né, é difícil mesmo de fazer, né? Ainda mais com válvula de fala, porque eu que trabalho no SUS só fico imaginando, meu Deus, onde ele arrumou 20 válvulas de fala para poder colocar nesses pacientes? Porque a gente tem aqui, os pacientes usam, mas assim, não é uma facilidade, né? Ter válvula de fala, assim, é difícil de conseguir. Então, enfim, foram 20 pacientes para fazer, né? E aí é isso que você falou. Então, eles compararam aí, né? Fizeram os participantes participarem de 2 sessões de 10 minutos, usando o cicloergômetro na beira do leito, né? Com a válvula e sem a válvula, né? E aí o desfecho primário dele foi segurança. Que eu achei interessante, assim, né? Primeiro ele quer saber se é seguro, né? Porque teoricamente não teria nenhum, assim, de pensar, vou pôr a válvula para ajudar no exercício ou não, né? Então a ideia é saber se tudo bem a gente fazer o exercício com a válvula, né? Então o desfecho primário dele foi segurança. Eles são ricos, né? Porque eles tinham válvula de fala para todo mundo e eles tinham impedância elétrica para todo mundo. Tomografia de impedância elétrica. Eles são ricos. Não só válvula, tomografia de impedância elétrica para avaliar a aeração, né, dos pacientes. Exatamente. E aí eles avaliaram a aeração, né, volume corrente, né, algumas questões aí relacionadas a essa parte, então, de ventilação. Como desfecho secundário, eles colocaram medidas de desempenho no exercício e uma coisa que eu achei muito legal, as experiências relatadas pelos participantes, né? Eu achei essa parte muito, muito legal e a gente tem visto cada vez mais isso presente como desfecho nos artigos, né? E aí, posso continuar ou você quer engatar aqui alguma coisa? Não, pode continuar, pode continuar. Posso continuar? E aí, como evento adverso, né, eles colocaram qualquer coisa que precisasse parar o exercício, né, interrupção ali da sessão da cicloergometria. E aí, resumindo, o que eles viram? Não teve absolutamente nenhum evento adverso, né, nos pacientes, e as medidas ali de desempenho do exercício foram semelhantes entre controle e intervenção, né? O que eu achei muito legal, porque uma das hipóteses poderia ser que com a válvula de fala ficasse mais difícil para esses pacientes fazerem exercício e desempenhassem bem, né? Pela resistência. Então, acho que isso é uma coisa interessante. Eles trazem isso de uma segurança muito grande, e é interessante que o desempenho é igual. Então, a gente, além da segurança de não ter eventos adversos, é uma segurança de que não vai trazer complicações. Só que vai além, né, Débora? Eles não mostram só isso. Quando eles fazem as avaliações pela tomografia de impedância, eles veem que os indivíduos no começo perdem ventilação, quando aumenta a demanda, eles não conseguem ventilar tanto assim, e depois da metade do exercício, eram exercícios, sessões de 10 minutos, né, eles subiam a ventilação. Então, isso era o padrão que acontecia. Só que esse aumento da ventilação, que é bom depois, ele era mais perceptível nos indivíduos que tinham a válvula de fala. Então, além de ser seguro, de não trazer prejuízo, permite que, com o passar do tempo no exercício, segundo o que eles observaram, a capacidade de aeração medida na tomografia de impedância elétrica era um pouco maior nos indivíduos com a válvula de fonação. Então, mostrando um benefício, a válvula, pelo menos, se associa a um benefício de ventilação para a hora que ele tem mais demanda de troca gasosa. Exatamente. E aí, a outra coisa que eu achei muito legal é que quando eles vão para o questionário de experiência do paciente, né, 18 participantes responderam, eles encontraram uma diferença estatística ali significativa, né, com o uso da válvula e sem. E aí eu achei legal que os pacientes preferiram fazer com a válvula de fala, né, e eles relatam que é pela capacidade que eles tinham de poder se comunicar, né? Comunicar as suas necessidades, fazer pergunta durante o exercício. Falar o que estava sentindo, etc. Que coisa maravilhosa, né? Porque a gente fala tanto em tem que ser centrado no paciente, né? E aí, imagina você, paciente, está fazendo exercício e você não consegue, né, tirar uma dúvida, você não consegue se comunicar com facilidade durante o exercício. Então, eu achei esse resultado muito, muito legal. E aí ele só complementa, né, que a sensação de falta de ar foi igual, assim, né, não teve diferença,
com a válvula ou sem válvula. Então, assim, ao que parece, é seguro e só trouxe benefício, né? Mas eu vou falar que o que eu mais gostei foi o fato dos pacientes relatarem essa possibilidade de poder se expressar. A parte qualitativa, né? Porque a gente tem um trabalho quanti e qualitativo, né? Então, essa análise qualitativa, ela é muito interessante e ela vai de acordo com o que a gente vem falando muito aqui no podcast, que é o cuidado centrado no paciente, não pelo seu termo genérico, mas em efetivamente ter o paciente de todas as formas possíveis participando mais da reabilitação dele. Então, melhor parte ventilatória, segurança, sem complicações, com maior participação e mais satisfeitos, ou seja, preferem fazer o exercício dessa maneira. Então, bem legal. E para quem quiser, só trazendo para o pessoal, é um trabalho no grupo da Austrália, né, e foi publicado na Critical Care. E assim, né, só para fechar, então, lógico, né, gente, que sempre quando a gente fala nos usos de válvulas de fala, tracostomia, a gente está trabalhando junto com a fono, né, junto com o pessoal da fonoaudiologia, então, assim, está dentro do plano terapêutico, mas o que acho que a mensagem do estudo é, se esse paciente está dentro do plano terapêutico dele usar válvula de fala, você não precisa tirar a válvula de fala para fazer o exercício. De novo, também é um estudo pequeno, né? Talvez precise de algum estudo um pouco maior para validar mais esses dados, mas eu acho que já é uma evidência interessante e importante para a gente na prática clínica. É uma luz, certo? Né, sobre o assunto e direciona para todo mundo. Exatamente. Bora para o próximo? Vamos para outro? Bora. Vamos falar de dinheiro, final de ano, está todo mundo preocupado com din-din, vamos falar de dinheiro. Brincadeiras à parte, a gente também selecionou um artigo que fala sobre relação de custo-efetividade, né? E é um trabalho que pegou pacientes de UTI que eram submetidos a programas de intervenção e eles analisaram qual era o impacto financeiro de custo-efetividade no acréscimo do cicloergômetro dentro da terapia desses pacientes. Então, eu queria saber se, ao utilizar o cicloergômetro, se isso trazia benefícios que poderiam ser vantajosos do ponto de vista de custos. E aí, assim, eu acho que a gente não precisa entrar a fundo na metodologia do trabalho, mas é um trabalho brilhante do ponto de vista metodológico. Então, eles pegaram, assim, quanto custa um cicloergômetro, qual é a depreciação de um cicloergômetro, quanto custa a hora de um fisioterapeuta, no Canadá, né, se eu não me engano, aí, ele, de acordo com a hora do fisioterapeuta, quanto tempo ele ficou lá no cicloergômetro, quanto custa uma diária de UTI, quanto tempo esse paciente fica internado, e eles começaram a estudar, ele sai mais cedo? Se ele sair um dia, qual é a economia? Se ele sair 2 dias mais cedo, qual é a economia? Se ele sair 3 dias, qual é a economia? E foram além, usaram uma outra métrica que é associada à qualidade de vida, né, de anos de vida, de perspectivas de ano de vida. Então, é um trabalho, eu acho assim, que é um dos caminhos para o futuro, quando a gente fala de pesquisa em saúde, hoje em dia, eu acho que a CAPES, todo mundo tem direcionado para isso, qual o impacto, e o impacto econômico é um impacto muito sério. Então, a gente está ali andando, às vezes, para cima e para baixo de um hospital carregando um cicloergômetro, a gente precisa entender um pouquinho esse cenário, né, Débora? O que eu acho legal, assim, que, primeiro, o cicloergômetro a gente já trouxe esse ano algumas vezes, né, porque é um tópico que tem sido estudado. Acho que principalmente porque mais ou menos é um recurso um pouco mais acessível, né, para todo mundo. E aí a gente já discutiu aqui, né, o trabalho da Michelle Koh, que inclusive está nesse artigo também, né, falando sobre os benefícios, revisão sistemática e tudo, e eu achei legal a gente trazer esse agora, porque é isso, a gente falou várias vezes durante o ano de cicloergometria, agora a gente traz um artigo agora falando sobre o custo-efetividade dessa terapia. E aí, só de curiosidade, né, eram pacientes que estavam em ventilação mecânica e eles foram recrutados em 16 UTIs no Canadá, Estados Unidos e Austrália, né? Então, assim, é o que você falou, a metodologia é incrível, né? E eles pegaram UTIs de diversos lugares, assim, né? Então, é um estudo muito, muito robusto, né? Muito interessante, assim. E o que eu achei muito legal da metodologia foi isso que você falou, assim, eu tenho a sensação que eles foram tentando fechar todas os nozinhos, sabe? Então, quanto custa? Em algum lugar, né, impacto.
Exatamente. Quanto deprecia, quanto custa o fisioterapeuta? Sabe aquelas perguntas que a gente tem, né? Quando a gente fala em uso de equipamento? Ah, tá bom, mas tem o tempo de instalar o equipamento, então tem que considerar que é uma pessoa ali que está fazendo, tem o custo de depreciação. Então, assim, eu achei que eles foram muito, muito brilhantes em fechar tudo isso e colocar esse desfecho também um pouco mais a longo prazo também, que foi muito legal, né? E aí, bom, enfim, quem quiser saber valores, vai lá, porque senão a gente vai ficar igual a Bolsa de Valores. E tem, viu? Lá tem todos os valores mostrando. Só para ter uma ideia, mais ou menos, né? Eles pegam assim, e aí eles fazem, por exemplo, o equipamento custa $25 canadenses, ou $25.000 canadenses, dura 5 anos o aparelho, e a partir daí que ele vai fazendo esse cálculo. E para quem está se perguntando quanto ganha um fisioterapeuta, eles fizeram pela média do Canadá, o pagamento de $57 canadenses por hora, incluindo os benefícios de 30%, que são as outras coisas. Só para quem ficou curioso a respeito, isso dá uma luz sobre quanto ganha um profissional lá. Exatamente. E eu agora estou pensando se foi nesse estudo que eu li, mas acho que não. Eu li, porque recentemente eu li um outro estudo de equipamento e não era. Eu vou falar, mas não é esse estudo, mas era de um equipamento para mobilização de membros, né? Mas não era o cicloergômetro. E aí ele falava até, eu achei muito interessante, que ele somou o tempo que demorava para ligar o equipamento, ajustar, blá blá. Instalar. E aí ele fala, né, que se você pegar esse tempo, é o tempo de uma sessão de fisioterapia inteira, assim, sabe? Então... Você já vê que já é um custo dobrado, né? Teoricamente, exatamente. É um custo dobrado. Então, não é... Assim, a gente gosta muito de tecnologia, né? A gente vive falando disso aqui, mas a gente precisa colocar, né, as coisas na balança também. E acho que esse foi um artigo interessante em relação a isso, né? E aí, o que eles viram, né? Então, que... Só mais uma coisa, Débora. Eu achei legal que, assim, isso é outra coisa para o pessoal, para a gente refletir para o dia a dia. E foi a mesma coisa que tem no trabalho da Michelle Cole. O protocolo de uso de cicloergômetro, ele começa desde a cicloergometria passiva, para os pacientes que estão ali, eles colocam em até 4 dias de ventilação mecânica, e aí vai mudando de passiva para assistida para ativa, de acordo com a evolução do paciente, e deixa de ser aplicada a partir do momento que o paciente consegue deambular ou tem alta da UTI. Então, aquele paciente que deambula, eles não ficam fazendo cicloergometria, porque se já atinge essa capacidade de deambulação, eles entendem que ele já evoluiu dentro dos marcos, que a terapêutica vai ser outra e para de usar a bicicleta. Então, esse era o protocolo de uso, né, da bicicleta. Sim. Bom, e aí o que eles acharam, né? Então, o que eles falam é que a diferença de custo, pensando nisso, assim, qualidade de vida, em todos os aspectos pós também, né? De adicionar o ciclismo, o cicloergômetro, né, na cama, mais a fisioterapia, né? Porque é isso, eles não colocavam o ciclo e não faziam mais nada, né? Mais a fisioterapia. Quando comparado com a fisioterapia usual, né, para pacientes em ventilação mecânica, não foram significativos em relação a diferir ali, né, assim, eles comentam que, assim, precisa de mais evidência, pensando no todo sobre o cicloergômetro, porque é isso que você falou, né? De repente você pode usar para um paciente que não está em ventilação mecânica, e esse estudo era só ventilação mecânica, né? Eu acho que tem, quando a gente fala em cicloergômetro, normalmente esses estudos foram para, pensando em força muscular, né? E aí, às vezes, você tem outros benefícios, né? Outras coisas. A gente fez um episódio grande de cicloergômetro aqui. Então, assim, tem outras variáveis que não foram fechadas ali, né? Por isso que acho que eles falam, né, sobre mais estudos. Mas eu acho que é um estudo, assim, típico, como você falou, de futuro, né? Presente e futuro, para a gente começar a responder, assim, né? O que vale a pena para a gente fazer, o que não vale, né? Como a gente vai colocar isso diante de alguém, né, de uma instituição que cobra, né, ou que você precisa provar que vale a pena para comprar o equipamento, né? E é legal que, assim, ele não conclui assim, a gente precisa fazer novos estudos para ver o custo-efetividade. Não, ele já fala, não teve mudança. A gente precisa fazer outros estudos para ver se o cicloergômetro traz outros tipos de benefício que justifiquem o seu uso. É mais ou menos isso. Então, assim, e aí eu acho que é uma discussão que a gente já teve aqui, Débora,
talvez esse negócio de usar ele desde o momento passivo é muito tempo de um recurso para você não ter tanto benefício assim. Então, eu acho que talvez quando o paciente começa a ter mais capacidade, a gente pensar no ciclo, a gente pensar em cargas para trabalho de força, talvez, não sei. Aí são insights que a gente pode ter para o futuro para identificar qual é o momento em que o ciclo ergômetro tem uma melhor relação de custo-efetividade. Momento e qual o paciente, né, em termos disso, Paciente, o paciente exato. colaborativo, não colaborativo, Exato. já com fraqueza, sem fraqueza, né? Perfeito. Muito bom. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Deixa eu ver. Tem um artigo interessante que a gente separou também, sobre... Esse eu acho que é muito legal, porque é uma reclamação comum de todo mundo, assim, né? E também é digamos que um tópico quente, né? Um tópico também pensando em presente e futuro de artigos científicos. Ele fala sobre implementação, né? Implementação da reabilitação, né? E quando a gente fala implementação, né, a gente não está falando de fazer um protocolo de reabilitação, por exemplo, dentro da UTI, a gente está falando de implementar, né? Tem um contexto maior. Treinar, fazer o paciente se exercitar, os profissionais seguirem o protocolo, né? Ter formas de avaliação do próprio protocolo, etc. Porque, assim, uma coisa que a gente tem visto muito é que quando você faz, por exemplo, né, no meu caso, no meu artigo, que a gente fez um protocolo, colocou lá na UTI, fez a pesquisa em cima dele. Eu estou colocando um protocolo dentro de um cenário de pesquisa, né? Então, só para todo mundo entender, por exemplo, no nosso, eu ia lá e eu fazia o protocolo, né? Eu fazia o protocolo acontecer porque era o grupo intervenção, né? Tem a pessoa que está lá para isso e tudo mais. Aí, só para isso, né? Responsável para que aquele seja executado, né? Exatamente. E aí, o que a gente começou a se questionar, né? Então, os resultados vieram muito bom, muito bom, muito bom. Mas aí, quando a gente pensa em fora do contexto de pesquisa, né? Onde você não garante, né, que tudo aquilo vai ser entregue, que vai ter o profissional, né? Então, a implementação, ela é muito mais complexa, né? Dentro de um cenário real. E é disso que a gente está falando quando a gente fala em implementação. Então, não é como um ensaio clínico, né, onde você coloca ali e dá todas as condições ideais para aquilo acontecer, né? E aí até foi isso que quando a gente vai para a prática, né, para a implementação, a gente tem que pensar que o protocolo não é rígido. A gente tem um episódio aqui que era o protocolo em Gessa. O protocolo ele não é rígido, talvez para pesquisa ele seja mais rígido, mas na prática a gente sabe que não é assim. Ele tem um envolvimento de muitos profissionais. Você tem mecanismos de gestão e implementação de protocolos que tem que ser feito pela equipe gerencial. Você tem... o exemplo que eu dou sempre, Débora, eu dou aula muitas vezes numa pós-graduação que o módulo é exatamente implementação e manutenção de um programa de reabilitação. Aí o pessoal chega e fala assim, ó, você entra no UTI e fala, vou trabalhar aqui. Então tá bom, esse aqui é o livrinho de protocolos. Qualquer coisa, vamos lá para o trabalho. Não adianta eu ler o protocolo, se você não for capacitado para o protocolo, se você não souber qual é o seu papel, se não ficar claro para você quais são os pontos críticos de tomada de decisão, essa implementação ela passa a ser vaga, né? E foi isso que eles quiseram testar. E aí, será que as estratégias que existem hoje de implementação, elas são efetivas ou elas não são efetivas? E aí, né, pegando o gancho para ver como, né, a Sacla estava falando da prática da vida real e como é isso mesmo, foi isso que eles acharam, né, que a estratégia de intervenção, né, de colocar ali, não resultou na adesão ao protocolo, né, e aí eu achei muito interessante que ele fala assim, né, que os fisioterapeutas relatam, né, perceberam que esse processo de implementação ele afetou, né, o pensamento, a tomada de decisão, né, dos fisioterapeutas, mas a organização do serviço não, né? Então, assim, é isso que você falou, assim, eu posso tentar implementar alguma coisa e efetivamente a pessoa falar, nossa, é verdade, isso faz sentido, eu preciso olhar para isso a hora que eu for fazer a reabilitação, ou, agora é a hora do paciente sair do sentado para o em pé. Então, assim, efetivamente, tudo bem, mudou, né, o pensamento, mudou a tomada de decisão, mas aí ele fala, é hora de sentar para sair do sentado para o em pé. Aí
Cadê alguém da enfermagem para me ajudar? Não, não tem, né? Então, assim, a pessoa não foi treinada, ela não conhece o protocolo. Você tem fatores ali organizacionais, né? Você tem uma restrição de tempo, você tem carga de trabalho, enfim, que afetam a adesão, né? E é exatamente isso que ele fala no estudo, né? Então, assim, que ele fala, né, que explicando a falta de mudança da prática clínica, tem todo esse cenário por trás, né? Então, ao que parece, né, do que ele trouxe, a maneira como eles fizeram, eles percebem, né, os resultados foram que os fisioterapeutas perceberam, né, o protocolo, até mudaram a tomada de decisão, mas ficou na aquele hora, buraco naquele começo. E é tão interessante que ele fala que a participação nos treinamentos e capacitações foi alta, mas a mudança real do impacto da implementação foi baixa. Então é aquela coisa, nossa, é fantástico, então bora, arregaça as mangas, vamos lá fazer. Não, aí peraí um pouquinho, é mais ou menos isso. E aí, Débora, é uma reflexão muito séria que a gente tem que ter, porque é assim que a gente faz na prática. Primeiro, protocolo de equipe. É o protocolo da físio. Cara, o protocolo de reabilitação, você acabou de citar um exemplo. Se o técnico de enfermagem não souber o papel dele no protocolo, ele não vai para frente o protocolo. Aí o protocolo é da equipe. Aí a gente treina como? Dá uma aula mostrando o protocolo. E aí acabou. Aí você tem, no começo, um pico de adesão, depois aquele protocolo se enfraquece, você não tem estratégias de reforço e tal. E olha que a gente não está falando de um cenário em que não fizeram nada, tem um monte de estratégia que foi feito workshop, criaram handbooks, colocavam lembretes, isso era falado no round na beira do leito, tinha algoritmo clínico para a condução da reabilitação. Então, mostra que aquilo que aparece em toda introdução de trabalho de mobilização, a gente tem que pensar em outra estratégia, que é a reabilitação, apesar de muito boa, ela é de difícil implementação. Pois é, a gente precisa mudar a estratégia. Hoje, da forma como fazemos, a gente não consegue mais adesões do que já temos. Exatamente. Ele fala isso, né, da importância da mudança organizacional, de apoio, né, do departamento de fisioterapia, que acho que é uma queixa comum de todo mundo, né, assim, eles mandam a gente fazer, mas a chefia, mas, né, e é isso, eu acho que é um artigo muito legal, porque é o nosso buraco, né? É o nosso buraco. Né? É isso, a gente já sabe que funciona. Né? Que se você efetivamente seguir um protocolo, né? Protocolo no sentido de sistematização, de programa de exercício, funciona, a gente tem isso em ensaios clínicos. Mas agora a gente precisa descobrir como que a gente faz isso na vida real, né? Como é que a gente traz isso para a prática. E aí são esses estudos de implementação. Tem um estudo aqui muito legal que a gente discutiu. Desculpa, mas tem um estudo muito legal que a gente discutiu aqui, que foi aquele que era dos Estados Unidos, Europa, se eu não me engano, e Canadá, e aí ele mostrou que coisas como ter um fisioterapeuta dedicado, o estabelecimento de metas diárias, melhorar a relação de profissional-paciente, essas coisas efetivamente aumentavam a adesão à reabilitação. Então, ao invés de estar fazendo protocolos lindos, pregando cartazes e etc., talvez a gente precise mudar a forma como a gente opera nossos serviços. Então, botar um fisioterapeuta só para isso, botar uma visita específica para a discussão da meta, talvez seja isso que a gente consiga efetivamente implementar os protocolos. Exatamente. Mas acho que é isso, esse é um caminho que está aberto, né, em termos de estudo e até de prática, né? Agora a gente descobrir como implementar mesmo, né? Então, essa parte de ciências da implementação está em alta dentro da evidência científica dos artigos, né? E acho que assim, não tem muita coisa, né, ainda na nossa área, na área de mobilização, está começando, né? Então é legal a gente acompanhar como isso vai se desenrolar também, né? E aí, eu acho que pegando esse gancho, Débora, né? Tipo, tem muita coisa para estudar, a gente sabe, etc. A gente também separou um artigo que é voltado para quem quer saber o futuro aí, e principalmente para quem quer participar desse futuro fazendo pesquisa, que o título é fantástico, né? Como é a agenda da fraqueza muscular adquirida na UTI, né? O que se vê de perspectiva daqui para frente para a gente, para os próximos anos, sobre pesquisa e intervenções voltadas para a fraqueza muscular adquirida na UTI e déficit de funcionalidade. A gente fala, eu acho que todo episódio a gente fala um pouco disso no final. E assim, é um tópico também, né,
que a gente ainda não esmiuçou tudo que tinha, né? Não temos todas as respostas, que é fraqueza adquirida na UTI. É uma população que também é desafio para a gente, né? Então, acho que é isso, a gente vai continuar estudando até entender melhor isso. É um artigo que tem uma metodologia interessante, porque, na verdade, misturou, né, metodologias, então eles fizeram uma revisão sistemática com meta-análise, né, sobre o tema, fizeram reuniões de painéis de especialista, né, e o Delphi, que a gente também já falou aqui outras vezes, para fechar tudo isso, né, e trazer essas informações aí novas. Fora que é um estudo legal para fim de ano, né? Qual é a agenda do ano que vem, dos próximos anos, né? Achei interessante, assim. E tem muita gente legal, né? Como autor desse estudo, bastante gente bacana. Tem a Sabrina, né? Que já veio aqui no nosso podcast, tem um podcast com ela, muito legal também, vale a pena voltar e escutar. E aí, a gente já pode falar quais são os principais eu acho que é isso que eu ia falar. Eu acho que o mais legal é a gente. Eu só quero fazer uma observação que ele fala antes dele passar os pontos, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui. Já é muito claro que fazer ganhou de não fazer, então não existe mais essa desculpa. E a gente sabe, inclusive, a gente já discutiu aqui que fazer com uma dose, não é que a dose elevada, mas uma quantidade de reabilitação aumentada é melhor e é seguro. E aí o problema é, além disso, né? Para além disso, o que é que a gente precisa? E aí eu acho que vale a gente passar pelos pontos. Pode citar aí, Débora. Bom, uma coisa que ele fala é que, assim, apesar da gente ter avançado muito, né, na fisiopatologia da doença, a gente ainda precisa identificar alguns mecanismos que estão em volta ali da fraqueza adquirida na UTI, né? Existem algumas discussões, né? É fraqueza, não é fraqueza, né? O que é disfunção muscular, o que é fraqueza, e acho que a gente tem avançado nessa discussão e está uma discussão muito interessante, assim, né? Para a gente não cair nesse senso comum de se é uma fraqueza, eu tenho que fortalecer só, né? Então, quais são os outros mecanismos que estão ali vinculados a isso? A gente precisa estudar mais, né? A gente precisa. Outro dia até alguém colocou. Quem foi? Acho que foi o Paulinho, colocou no Instagram, né? E alguma coisa sobre exercício físico, exercício resistido, desculpa. E aí eu até brinquei com ele, né? E era uma outra população. Eu falei, poxa, será que é assim para a UTI também, né? A gente precisa entender melhor. Então, acho que um desses pontos é isso, assim, é identificar esses mecanismos subjacentes ali, né, da fraqueza, para a gente também pensar em intervenções mais adequadas, né? E ele coloca também que marcadores prognósticos, né? Então, assim, a gente precisa ir um pouco mais a fundo sobre esses marcadores. Será que o paciente que tenha, sei lá, alterações enzimáticas, alguns marcadores de exame, alguns marcadores ultrassonográficos, o ultrassom está aí dentro hoje, né, das UTIs, será que não tem coisas que a gente precise olhar e monitorizar e avaliar frequentemente para pensar num prognóstico de alteração muscular dos pacientes? Isso traria provavelmente algo mais interessante. E atrelado a isso, uma outra coisa que ele coloca, Débora, são os diagnósticos, né? Hoje a gente tem um diagnóstico que é clínico, mas que assim, a gente sabe a subjetividade dele, que é a MRC, ou a dinamometria, que esse número que a gente usa e fala e ensina, ele ainda é algo que precisa ser mais estudado, né? Aquele ponto de corte 11, 7 é o que a gente usa hoje, mas o artigo cita que estudar isso para o futuro precisa ser feito. E principalmente quando a gente fala em prognóstico, né, de prognósticos precoces, né? Porque hoje é isso, a hora que a gente vê, o paciente já foi, né? Já está com a fraqueza, né, com o diagnóstico de fraqueza adquirida na UTI, né? E aí acho que é uma dessas questões, assim, né? Se a gente conseguir identificar ali de uma forma mais rápida quem que pode desenvolver, ou aquele que já está começando, mas não pegar nesse momento onde já efetivamente já desenvolveu, eu acho que vai ajudar muito nos desfechos, né? Então, muito essa ideia de identificar marcadores mesmo, prognósticos de uma forma um pouco mais precoce. Porque hoje a gente
olha e fala, isso tem cara de que vai virar fraqueza, né? Porque, sei lá, aquele paciente que está com droga, sedado, que ficou bloqueado e que ainda não despertou da ventilação, aí a gente fala, isso tem cara de que vai acordar com fraqueza. Mas a ideia é não ter cara, né? Mas a gente ter o dado ali, né? O marcador mesmo, para ver isso, né? Então, acho que Outra coisa que ele fala também é sobre o aspecto nutricional, né? E ele destaca um senso comum que a gente tem às vezes e que é equivocado, que o paciente, como ele está perdendo força, está perdendo massa, ele precisa de proteína. E ele cita trabalhos que viram que dietas hiperproteicas não necessariamente traziam mais benefícios para esses pacientes. Então, também tem que dosar isso, qual é a forma adequada de se nutrir os pacientes que estão em prejuízo neuromuscular e que estamos pensando na reabilitação para eles. Né? A gente já passou muita ficha, né, nessa parte de hiperproteica, e a verdade é que a gente não ganhou todas e talvez não tenha essa A gente está sendo muito simplista, né? A gente está sendo muito simplista. Assim, é músculo, eu dou proteína. É a mesma coisa que uma pessoa que, sei lá, mal vai na academia direito, não faz uma atividade física adequada, sair tomando whey protein achando que vai estar cheio de músculo no outro dia. Não é bem por aí, né? Outro ponto que eu acho legal que ele coloca para o futuro é compreender a trajetória. A gente já falou aqui de trajetória, né? Então, a gente precisa também começar a estudar, a gente faz um trabalho aqui, que é essa monitorização da trajetória. Quando é que seu indivíduo está perdendo? Não deixar ele perder tanto, porque depois a recuperação é mais difícil. Então, assim, conhecer a trajetória é algo fundamental que a gente precisa fazer, porque a gente consegue se antecipar o que está acontecendo e pensar em estratégias mais adequadas. E liga com um outro ponto que eles falam, né? Porque além de conhecer a trajetória, você consegue antecipar, como você consegue pensar lá na frente, né? E é outro ponto que ele traz, que é melhorar o segmento desses pacientes, né? Então, por exemplo, se eu conheço a trajetória e sei que, com esse, né, grau de fraqueza, com essa alteração, eu não vou conseguir melhorar isso dentro, provavelmente, da internação, porque tantos por cento saem, eu já consigo pensar no segmento desse paciente, né? Então, esse é um outro ponto que eles colocam também, sobre melhorar o segmento desses pacientes que sobrevivem com fraqueza adquirida na UTI. Aí a outra coisa que ele coloca, né, é desenvolver abordagens mais específicas. Acho que isso é uma coisa que a gente tem visto nos artigos, né? A gente testa cicloergômetro, a gente testa parte funcional, o que funciona melhor para pacientes com fraqueza adquirida na UTI, né? Então, entender qual que é o papel de cada intervenção, qual dela funciona melhor, né, para pacientes com fraqueza, porque a gente não tem essa resposta ainda, né? Qual dos exercícios, qual das intervenções é melhor, né? Parece, a gente tem alguns artigos falando sobre a parte mais funcional e tudo, mas a gente ainda precisa estudar mais sobre isso. E aí isso também linka com um outro ponto que eles colocam, que eu gosto muito dessa ideia, que é a gente precisa definir desfechos significativos, né? O que importa, né? Então, assim, a gente vai olhar essa intervenção para a fraqueza e a gente vai falar, ela funciona porque ele saiu de uma dinamometria de 15 para 17, de 15 para 20, né? É esse o desfecho que a gente vai olhar, né? O que é clinicamente significativo para o nosso paciente, né? Então, acho que esse é um ponto que eu gosto muito, particularmente, assim. Ou a gente vai continuar batendo cabeça em desfechos como mortalidade, que tem relação com a gravidade, não com o aspecto da reabilitação. A gente vai falar, a reabilitação não está funcionando porque eles estão morrendo na mesma proporção. Sim, mas e quem está vivendo? E quem está sobrevivendo? E o tempo que aqueles que morreram sobreviveram com melhor capacidade física e funcional? Então, é o porquê fazemos, né? Ele é algo que tem que ficar claro assistencialmente e cientificamente. E mesmo os desfechos que a gente tem visto mais, né? Então, ultrassom, tamanho de músculo, também a gente se questionar e ver o quanto isso está linkado com outras coisas, porque aí também eles falam sobre integrar as prioridades da família, do paciente, dos cuidadores, né? Então, de novo, a gente precisa olhar o que importa, né, para aquele paciente. Se ele voltou a trabalhar, se ele não voltou, para o cuidador, né, se ele teve menos, né, dificuldades com aquele paciente, enfim. Então, colocar o paciente, família, cuidador no centro também é uma proposta
para quem quiser estudar, né? E aí, você falou sobre isso, eu ia comentar, esqueci. Eu acho que esse estudo, ele é particularmente voltado, assim, né, à agenda de pesquisa para o tema, mas eu acho que ele serve para a gente na prática clínica também, no sentido de que você pode olhar para isso e falar, bom, se uma das agendas, né, é integrar a prioridade do paciente, família e cuidador, eu já posso começar isso na minha prática clínica. Faça né? isso, né? Então, acho que também serve para quem está ali na beira do leito nesse sentido, né? E a última coisa que ele coloca, a gente falou aqui recentemente, né, de inteligência artificial, quem não assistiu o podcast volta lá, mas ele fala sobre isso, né, de aproveitar esses métodos, essas tecnologias emergentes, né, e aí ele dá o exemplo da inteligência artificial, para apoiar a nossa pesquisa, né, para a gente conseguir chegar mais rápido onde a gente está querendo, né, com as pesquisas, de uma forma com uma acurácia maior, enfim, né. Então, acho que esse também é um futuro, assim, da gente usar essas tecnologias na pesquisa para a gente conseguir responder um pouco mais rápido e de forma mais assertiva às coisas, né? Perfeito. Melhorar a pesquisa e a assistência, né? Mas é lógico que a gente vai passar pela pesquisa para que ela traga soluções e ferramentas para que a gente possa, na assistência, aprimorar isso aí. Exatamente. Bom, Não, vou falar, porque eu sempre falo isso. Tem que falar isso sempre. Para não dizer que não falamos. E para não dizer que não falamos do pulmão, do ventilador, o Sancler vai falar. Vai, Sancler, fale. Não, eu separei um trabalho que eu achei bem interessante, e eu acho que ele tem a ver com um pouco dessa sua última fala, assim, talvez até estudando a ultrassonografia, isso não seja importante e tal, mas a gente também tem as pesquisas que às vezes estudam alguma coisa que não é necessariamente aplicável no dia a dia, mas que trazem insights para a gente bem importantes do que pode ser aplicável. Então, um trabalho que foi publicado no Jornal Mundial de Cirurgia, o World Journal of Surgery, de um grupo chinês, eles pegaram pacientes de UTI em ventilação mecânica que fizeram SARA, e esses pacientes, está nessa revista de cirurgia, porque eram pacientes após uma pancreatite. E aí eles monitorizaram esses pacientes com pressão esofágica e compararam um grupo que fazia estratégia protetora baseada na pressão esofágica, que me dá a pressão pleural e, consequentemente, a pressão transpulmonar, comparado ao que fazia com as estratégias que a gente faz no dia a dia de ventilação mecânica. E aí o que eles perceberam foi o seguinte: a partir do momento que se usava a pressão esofágica, que é um dado mais preciso, efetivamente conseguia se manter os pacientes com menores pressões transpulmonares, com menores variações de pressão transpulmonar. E o que é mais interessante é que os efeitos da estratégia protetora feita dessa maneira, o ensaio clínico randomizado, 120 e tantos pacientes, os efeitos eram melhores. Então, além de manter essas pressões menores, que gera menos estresse, a mecânica era melhor, a complacência dos pacientes guiados pela pressão esofágica era maior, a pressão de platô era menor, a oxigenação era significativamente melhor, até uma tendência a ter menos balanço hídrico era encontrada nesses pacientes. Então, no final das contas, ele mostrou que a gente consegue implementar uma estratégia muito mais protetora em pacientes com SARA se a gente tem uma monitorização do tipo de pressão esofágica. E por que eu disse que tem a ver com o que você falou? A gente não vai sair passando um catéter de pressão esofágica em todo mundo. Mas a gente sabe também que não é todo mundo da UTI que está com uma SARA grave, que está precisando de monitorização mais invasiva. Então, eu fico pensando se a gente não deveria, quanto fisioterapeuta também, discutir com a equipe e falar assim, sabe quando tem que passar uma PAI? Sabe quando tem que passar uma medida mais invasiva de alguma coisa? Alguns pacientes precisam disso também para a gente fazer a monitorização ventilatória. Então, talvez ter um catéter e a possibilidade de alguns pacientes fazer isso, ele encontrou redução de mortalidade, ele encontrou menos tempo de ventilação mecânica. Então, é um negócio brilhante para uma população de alta taxa de mortalidade. E sabe, me vem na cabeça, né, aquilo que a gente sempre brinca, assim, né, de, quando a gente está lá na beira do leito, né, a gente vai fazer ciência, né, eu acho que é um pouco disso, assim, a gente não vai fazer ciência, porque já teve, né, esse artigo, por exemplo, né, colocando catéter em todo mundo, né, Isso é ciência, isso já foi feito, né, o que a gente vai fazer é trazer para a prática clínica essa estratégia de ventilação individualizada para quem a gente entender
que essa ciência vai efetivamente, sabe, dar aquele ponto de inflexão absurdamente no caso daquele paciente. Então, a ideia não é essa, falar, ai, que legal. Para ele vale, né? Não é ciência, é porque para aquele paciente aquilo ali é terapêutico. Exatamente. E assim, eu acho que eu vejo assim, né, essa coisa da individualização, quando a gente fala, né, de terapias individualizadas cada vez mais, nesse rumo mesmo, assim, da gente entender, esse é um paciente que precisa, né, desse dispêndio de um catéter, de uma coisa mais invasiva e tudo mais. Esse é um paciente que não precisa, né? Então, assim, eu acho que é isso. A gente tem a ciência que faz com todo mundo ali, né, do estudo, para depois a gente entender para quem que a gente efetivamente traz na prática clínica, né? Então, acho que é muito legal. Muito bom. Posso falar mais um de VM? Deixa eu falar um minuto de VM. Tem uma revisão sistemática que saiu sobre eventos adversos em VNI, que talvez a gente não pense tanto, né? A gente acha que VNI é só colocar, a gente falou aqui do ACOR, né? A gente recebeu o Matheus aqui, mas o estudo é uma revisão sistemática com 32 estudos incluídos, com mais de 6 mil pacientes que receberam uma intervenção de VNI. E eles quantificaram quais eram os eventos adversos, as complicações mais comuns e a relação que existia entre elas. E aí os autores mostram que... Olha que curioso, Débora. A gente tem complicações como hipercapnia, hipoxemia, alteração hemodinâmica, barotrauma e etc., só que são de baixíssima frequência. A gente está falando de algumas que não chega nem a 1%. As complicações mais frequentes de VNI são coisas que nós temos a capacidade de observar, perceber e ajustar. A gente está falando de ansiedade, a gente está falando a mais comum é o próprio desconforto do paciente durante a terapêutica, a gente está falando de vazamento, que é o que a gente, quando faz o acoplamento ali da máquina, a gente está falando da presença de delírio. Então, boa parte dessas, elas vão afetar a técnica. Então, é o seu paciente que ficou agitado, o paciente que vazou um pouco, aí depois você fala, a VNI não deu certo. A VNI, da forma como ela está sendo aplicada e sem esse ajuste, ela não dá certo. Então, e vazamento e desconforto são os que mais batem ali, né, na porcentagem, né? É o que mais tem de expressivo aqui no artigo, né? E é isso que você falou, são coisas que são altamente modificáveis, né? Você, óbvio, né? Assim, coisas que às vezes estão ao nosso alcance, coisas que não estão tanto, mas que são modificáveis, né? Às vezes você só tem um tipo de máscara, um tamanho, você não tem, né, a fixação certa, mas é isso, é o que está muito atrelado a esses eventos adversos, assim, né? Então, a gente talvez deveria se debruçar também em tentar ir atrás de superar essas barreiras, né? E essas dificuldades, pensando em diminuir evento adverso. Mas, assim, vou te dar minha opinião muito pessoal, né? O problema disso, por outro lado, é que, assim, na prática lá, ninguém pergunta se o paciente está desconfortável. Né? Pois é, exato. Por isso que eu falei, uma coisa é nossa, você está preocupada com o volume que ele faz, a frequência, e você não está perguntando assim, tá tudo bem, tá muito ruim para você, essa pressão no rosto machuca demais, a gente geralmente não faz isso. Então, essa que é a questão, né? E ele fala ainda sobre a interface, tá? Ele fala que a máscara facial é a que tem mais lesão e que incomoda mais, e que o helmet é a que os pacientes mais toleram e, consequentemente, tem menos eventos adversos. Então, apesar de ser aquela coisa mirabolante, talvez muita gente não tenha experiência do dia a dia, a gente tem muitas evidências recentes, principalmente pós-pandemia, que são muito favoráveis à tolerância com o uso do helmet. Talvez a gente precisasse colocar mais em prática aí. E aí, só para fechar, você já falou, mas só para fechar mesmo, né? E ele fala, né, que no conjunto a presença de eventos adversos aumenta a taxa de falha, de necessidade de intubação e até mortalidade em alguns cenários, né? Então, por isso que é importante a gente se atentar. Muito bem, muito bom. Acho que acabamos, né? Bom, uma boa passada aí em várias coisas e vários assuntos, né? Com certeza, pessoal, tem muito mais artigos interessantes que foram publicados em 2025.2. A gente faz um convite. Se você leu algo, traga, chama a gente, discuta, manda para a gente fazer um episódio, algum artigo que você acha que faltou aqui. Então, deixa eu falar, que eu não pus aqui, né? Porque também. Mas tem 3 artigos do nosso grupo que saíram esse ano. Olha aí. Quer dizer, um que
não saiu oficialmente, mas vai sair até agora no final de dezembro, que é um ainda de Covid, que a gente analisou pontos de corte de tempo que você não poderia demorar mais que isso para sentar o paciente beira-leito, pensando em fraqueza muscular adquirida na UTI e pensando em funcionalidade. Então, a gente conseguiu achar sugestões, né, de pontos no tempo ali para prestar atenção. O outro que a gente publicou foi sobre... também foi de Covid, mas foi sobre... e que eu acho que é um problema que a gente tem ainda, em como usar as informações que a gente tem na alta do paciente da UTI, do UTI do hospital, para fazer indicação de fisioterapia depois do hospital. Assim. Então, assim, era um estudo interessante, pensando assim, né, quem que é esse paciente que a gente precisa encaminhar para fisioterapia na hora da alta hospitalar? Então, a gente publicou um pouco sobre isso. E o outro que a gente publicou foi sobre o tempo que os pacientes gastam também em diferentes posturas e como isso interfere na funcionalidade dele. Só para falar de mim, né? Trabalhei para caramba esse ano, então... Muito bom, era para ter discutido. Eu já fico o convite com a evidência física com esses artigos aí. Parabéns ao grupo, Débora. Valeu. Gente, obrigada pela companhia. É isso, a gente está chegando no final do ano, mas ainda tem tempo, né? Sabe aqueles posts de coach que ainda fala assim, você acha que o ano acabou? Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Aí tem aqueles que falam assim, né? Você já parou de treinar? Já desistiu de treinar? Ainda tem 25 dias esse mês, né? Então, assim, ainda dá tempo, né? O ano está acabando, mas ainda dá tempo de se atualizar. Eu estou tão cansado que eu estou mais naquela mensagem coach assim, pare de falhar, comece a desistir. Entendi. Brincadeira, pessoal. É isso, para quem tá, né, ainda está no pique, dá bastante tempo aí, tem bastante tempo para terminar o ano com essa sensação de, poxa, né, eu sei o que aconteceu esse ano em relação a evidências, né, a gente tem aqui alguns episódios de congressos que a gente pôs, então ainda dá tempo de fechar o ano com chave de ouro aí, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio, então. Até lá. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima.